E aí galera, beleza? Mais uma questão aqui da nossa prova EFON 2019-2020 de matemática, questão de número 15. Estamos chegando lá, hein? Chegando no final. Então, repara só. Ele diz, considere um recipiente cúbico W de aresta 2. Suponha que possamos colocar 8 esferas de raio R e uma esfera de raio 2R dentro de W, dispostas do seguinte modo. A esfera de raio 2R tem seu centro coincidindo com o centro do cubo, né, o centro de W, e cada uma das demais esferas são tangentes a três faces e a esfera maior. Assinale a opção que apresenta o intervalo ao qual R pertença e ele dá algumas aproximações para a gente. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, galera? Tipo assim, a gente precisa imaginar essa figura, esses dois raios de 2 aqui, justamente para introduzir a nossa figura aqui, né? Porque ele diz que a nossa aresta é 2, certo? Então, onde entra esse 2 raiz de 2 aqui? Se a gente analisar a diagonal da base de um cubo, né? Ela é a raiz de 2, certo? A diagonal de um quadrado, né? É a raiz de 2. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar esse cubo e fazer um corte transversal que passe pela diagonal dele, sabe? Conseguiram visualizar? Dividindo ele em duas partes iguais, passando pela diagonal, tá bom? E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai obter um retângulo e a gente vai ter alguns círculos, né? A gente, olhando assim, a gente vai ver um retângulo com alguns círculos, um círculo maior e quatro círculos menores tangenciando. Algo parecido com o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, só aqui formalizando, através da descrição que o enunciado dá para a gente pode montar a seguinte figura. Então, repara só. Lembrando, eu estou olhando pela diagonal do nosso cubo, beleza? E aí o que acontece? Aqui a gente consegue visualizar bem que, ó, esse pedaço verde é o diâmetro da esfera maior, certo? Esse pedaço azul, esses dois pedaços azuis, cada um deles é um raio de uma esfera menor, certo? E o pedaço vermelho a gente pode facilmente calcular. Ele, no fim das contas, vai ser o raio dessa circunferência menor multiplicado por raiz de 2. Porque aqui a gente consegue imaginar um quadradinho, né? Beleza? Então, assim, no fim das contas, isso daqui serve para a gente conseguir fazer o que a gente precisa, que é relacionar o raio, o valor R, Rzão, com uma coisa conhecida, que no caso vai ser a diagonal do cubo. Né? Como a gente pegou esse plano transversal passando pela diagonal, essa soma desses riscos, né, dessas linhas vermelha, azul e verde, vai dar exatamente a diagonal do nosso cubo. Coisa que a gente pode ver também pelo Pitágoras aqui, né? O 2 com 2 raiz de 2, a gente obtém 2 raiz de 3 aqui como sendo a nossa hipotenusa. Tranquilo? Então, foca nisso. Vamos formalizar isso que eu falei agora. A parte verde da diagonal mede 4R, porque é o diâmetro de uma esfera de 2R. As partes azuis somadas medem 2R, porque, claro, cada uma mede R. E as partes vermelhas da diagonal medem somadas 2R raiz de 2, porque cada uma mede R raiz de 2. Beleza? Pelo que eu tinha falado antes. Repara que isso atende bem ao que o enunciado falou, dele de cada esfera tangenciar a esfera maior, né, cada esfera menor tangenciar a esfera maior, e três faces, né, como se ela estivesse tentando chegar o mais próximo possível do vértice. Faz sentido? Então, dessa forma, a gente tem que 2 raiz de 3, que é exatamente essa medida da diagonal toda, vai ser igual a 4R mais 2R mais 2R raiz de 2. Tranquilo? E aí, organizando um pouquinho, fazendo algumas contas, a gente consegue isolar o R. E aí, aproximando aqui, daqui até aqui eu não fiz nada, só fiz conta. Só manipulei algebricamente. Aqui eu fiz uma pequena aproximação que foi usando as aproximações que ele me deu. Para o raiz de 7 e para o raiz de 2. O raiz de 5 a gente não usa a princípio. Beleza? E aí,
isso já dá pra gente que o R é aproximadamente 0,38, o que não importa tanto o valor dele, só importa o valor, o intervalo de valores em que ele está. Então, a gente consegue cravar que ele está entre 1/3 e 2/5. 2/5 é 0,4 e ele claramente é menor que 0,4. Tranquilo, galera? Mesmo que a gente não chegasse em 0,38 ou com alguma precisão a mais, a gente ia conseguir ver que ele é menor que 2/5 e maior que 1/3. Show? Então é isso. Bora para a próxima.